O blog cafenapolitica.com.br continua esta entrevista com o deputado delegado Protógenes. O deputado é delegado licenciado e comandou a operação Satyagraha, que chegou a envolver uma série de políticos, e não só políticos, principalmente empresários, sobretudo da área financeira, da alta área financeira federal. Então, deputado, a gente também fala muito em corrupção, né? Os jornais têm essa preocupação de colocar até a corrupção como uma espécie de carro-chefe da notícia, quando a gente sabe que o país sofre outros problemas e que estão praticamente marginalizados, né? É a questão da educação, a questão que o senhor falou há pouco do crack, né? Do abuso, né? Da infiltração no meio da juventude dessas drogas super poderosas e prejudiciais à saúde, se não letais. Eu pergunto ao senhor, como é que a gente deve fazer, o senhor agora que tem uma responsabilidade pública mais direta, né? Como é que se pode fazer para que o noticiário também abranja, né, esses setores que estão praticamente descobertos, no meu entendimento? A pauta da corrupção, ela se tornou uma pauta principal no consciente coletivo da população, principalmente da classe trabalhadora, que cumpre com suas obrigações, trabalha, recebe seu salário, leva filho na escola, paga seus impostos, suas contribuições, pega ônibus, pega metrô, enfim, desse povo que constrói esse país. Então, é difícil de dissociar o tema da corrupção de outros temas principais, como é o problema da educação, da saúde, da segurança pública. Por quê? Porque é da corrupção é que surge o menor abandonado, é da corrupção que surge o tráfico de droga, é da corrupção que surge a corrupção política, que é a corrupção que mais causa dano à sociedade e ao Estado brasileiro. Por quê? Desviar bilhões de reais, né, do orçamento da União, de verba pública destinado a suprir necessidades da área da educação, da saúde e da segurança pública em especial, que é um tema também muito bem demandado pela população, estão interligados ao problema da corrupção no Brasil. Então, por isso que a corrupção, muitas das vezes, domina a pauta até dos noticiários e também dos debates públicos hoje que nós fomentamos no Brasil. Agora, deputado, o problema da corrupção está na esquina. Não, correto. Quando se fala em política, se fala em corrupção. Quando se fala em prender alguém de uma determinada comunidade que se envolveu com narcotráfico, lá na ponta tem o problema da corrupção, porque como é que essas armas chegam às favelas, às comunidades mais pobres? Não se produz armamento AR-15, nem AK-47 em nenhuma comunidade pobre no Brasil. Se chega lá é porque alguma autoridade facilitou a entrega desse armamento. Não se produz, nós não temos aqui nenhuma fábrica, usina ou alguma indústria química que produz a larga escala a cocaína e nem o crack. Isso chega através das nossas fronteiras de países vizinhos. Se chegam e atravessam essas fronteiras, é porque alguém colocou aqui dentro. Alguém levou até aos consumidores, aos traficantes, aos comerciantes dessa droga, que são a população mais pobre. Eles não produzem isso. Agora, o que se questiona é que E essa produção, só um registro, todo esse flagelo social advém da corrupção. Não, porque tudo houve bem. uma facilitação. Eu concordo com isso. Agora tem o seguinte, o que está ocorrendo é que, por ser um assunto envolvente e emocionante, né? Todo mundo gosta de ver um escândalo, a desgraça do outro e tudo, mas de qualquer maneira o que se questiona no momento é que a corrupção, vamos dizer, ela abrange quase 70% do noticiário político e só 30% fica, por exemplo, para a denúncia não de crimes, mas de, por exemplo, a falta de educação. O Brasil até hoje tem índices alarmantes de analfabetismo, né? A saúde, apesar de todo o progresso que nós temos tido com o SUS, a saúde continua marginalizada.
A questão também do crack, das drogas na juventude, também, de uma certa forma, fica marginalizada. Então, o senhor não acha que há um excesso também nessa preocupação de dar só a corrupção, inclusive porque a corrupção, todos os corruptos, como o senhor sabe, não são denunciados, né? Os corruptos amigos dos grandes jornais, eles são deliberadamente afastados, né? Não se fala de grandes corruptos, se fala, o único grande corrupto foi o que o senhor pegou. Beneficiado não só, né, pela grande mídia brasileira, mas também pela justiça brasileira. Existem casos na justiça. O que é pior, né? O que é pior porque é uma coisa institucionalizada e é do Estado. Absolvições com provas concretas e que geram a sensação de impunidade no Brasil. Isso tem que acabar. Tem que acabar. Porque a última tábua de salvação dentro do arcabouço do Estado brasileiro é a justiça brasileira. Se essa justiça brasileira não dá exemplo, o que falta para o cidadão e para o trabalhador ou para a trabalhadora que cumpre com as suas obrigações? É lamentável. O que nós estamos assistindo hoje é um flagelo do Estado brasileiro, em todos os segmentos, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em especial na Justiça brasileira, que muitas das vezes não cumpre seu papel em determinados casos pontuais, que têm determinados alvos, né, de condenação, que fazem parte dessa estrutura desse sistema corrupto que recebe uma proteção aparente do judiciário brasileiro e causa um descrédito da justiça perante a população brasileira. Então, é necessário de se criar instrumentos e dotar a justiça de mecanismo mais rápido e confirmação de condenações que deem uma resposta ao povo brasileiro e dê um exemplo de que a justiça é para todos e não a justiça é para pobre, para negro, desempregado, porque basta nós vermos o censo hoje das cadeias públicas e das penitenciárias estão abarrotadas de pessoas pobres, pessoas até que furtou ou subtraiu um pedaço de carne para se alimentar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, até sabonetes, pessoas que já foram presas por subtrair, por furtarem ou roubarem objetos de uso pessoais, de higiene pessoal. Isso é grave. Isso é grave, o Estado tem que corrigir essa distorção. Quem deveria estar na cadeia primeiro não eram essas pessoas, era exatamente quem causa essas vítimas desse sistema. Esses ladrões do dinheiro público que deveria estar na cadeia e muitas das vezes estão encastelados ainda em estruturas de poder do Estado. Isso nós temos que combater e criar, né, mecanismo que venha a fortalecer o Estado, porque houve um desequilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. O interesse privado, em determinado momento, é maior do que o interesse público. E não pode ser. O interesse do Estado tem que ser maior. O Estado tem que ter sua real importância, tem que ser o grande protagonista desse desenvolvimento nacional. Então, o senhor vem agora para a Câmara e o seu primeiro projeto foi o PL 21. PL 21, que equipara os crimes de corrupção aos crimes contra a vida. Uma coisa que foi dentro de uma estratégia, não é? O senhor não é só esse projeto, o senhor tem outras proposições. Outras proposições, né? Inclusive, essas são as principais proposições, como na área de combate ao crime organizado. Tem a reforma do nosso Código de Processo, também entrei com pedido para criar uma comissão especial e inclusive até para fortalecer as estruturas do Estado. E virão outros projetos, porque aliado a isso tem que haver o respeito, né, ao salário do trabalhador. É impossível nós trafegarmos em rodovias no estado de São Paulo em que nós deixamos parte dos nossos parcos salários com pedágio. Absurdo. Nós deixamos parte do nosso salário, do nosso suor em contas de energia elétrica altíssima, em conta de água altíssima, que nós não sabemos o que nós estamos pagando, em conta de serviço de telefonia altíssimo. Isso tem que ser revisto através de instrumentos que criem a proteção do trabalhador e da trabalhadora. Agora, essa pauta, voltando à pauta da corrupção, que muitas das vezes é fomentada pela grande mídia e que hoje no Congresso Nacional nós nos encontramos com um caso concreto da deputada Jaqueline Roriz, as imagens são graves, né? Agora, precisamos investigar profundamente, né, a extensão desse possível crime.
a extensão dessa possível conduta que é reprovável pela sociedade, né? Então, para isso, foi aberto agora um processo no Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional vai dar a sua resposta também, é necessário. Agora, temos que ter o cuidado de que, muitas das vezes, esses casos são praticamente denunciados em determinados momentos políticos para paralisar o trabalho do Congresso Nacional. Isso não pode acontecer. Paralisar o trabalho do Congresso Nacional e o foco se voltar isoladamente em um caso concreto ou hipotético para se investigar um ato de corrupção dentro da administração pública brasileira. Não pode parar o Brasil por causa disso. O Brasil tem que continuar. O Congresso Nacional tem que continuar. Isso interessa a forças politicamente contrárias à própria estabilidade do governo. Já ocorreu no governo do presidente Lula, está ocorrendo no governo da presidente Dilma e estamos em alerta. Por quê? Isso no passado ocorreu. Paralisou-se a pauta do Senado Federal para investigar aqueles fatos, aqueles atos secretos do Senado Federal. O Senado ficou paralisado, o Brasil ficou paralisado, o Congresso Nacional ficou paralisado. Até mesmo a Câmara dos Deputados ficou paralisada. Isso é que desmoraliza um pouco a denúncia, não é? Porque de tanto banalizar, as pessoas começam, por exemplo, você chega a ver uma notícia daquela, é corrupção, é mais um ato de corrupção, quer dizer, aquilo fica banalizado e ninguém liga mais para aquilo, né? Não chega sequer a chocar mais. O senhor citou esse exemplo do Senado Federal, que se fez tanta bagunça, tanta confusão em torno daquilo, e qual foi a decisão? Nenhuma, né? Continuou tudo do jeito que estava antes. Não só do Senado Federal, como na Câmara, na época também de gestões anteriores aqui, que o Brasil inteiro assistiu. Né, em que aquilo tudo achava normal, até troca de atos administrativos em troca de um prato de comida. Né? Que história é essa? Dentro de uma Câmara Legislativa, onde se produz as leis, a relação do Estado com o cidadão, do cidadão para com o Estado, né? Do cidadão para com o cidadão, do trabalhador, da trabalhadora, que isso? Né? Mas também não podemos paralisar o trabalho legislativo e se voltar para isso tão somente. Existem questões maiores que temos também que nos debruçar paralelamente a esses casos que temos que investigar. Tem que se investigar, não pode paralisar, mas também não pode paralisar a pauta do Congresso Nacional, porque senão interessa a estruturas internacionais que até fomentam esse tipo de situação aqui no nosso país e que muitas das vezes é passado despercebido pelas autoridades públicas. Existem interesses internacionais em paralisar as atividades do Congresso Nacional. Porque entorpecer, de outra maneira, né, a própria opinião pública. Paralisando, fica mais fácil se apropriar das nossas riquezas, bens e serviços da União. Então, deputado, isso é que eu também tenho curiosidade em saber. O senhor chega, é um político novo, quer dizer, político não, a sua atuação como delegado, né, como procurador, já era uma decisão política, era uma ação política. Mas o senhor hoje é um político profissional, não é? Que está na Câmara, é deputado. Então, eu pergunto ao senhor, qual é a esperança, a expectativa que o senhor tem em, de certa maneira, também enfrentar essa engrenagem política que também não é fácil? Entendo que houve aí por muitos anos a desqualificação, o descrédito da política brasileira, como o descrédito hoje da própria justiça brasileira, que está ocorrendo em determinadas situações, mas que isso não nos deixa esmorecido, não nos deixa desanimado em continuar a nossa luta, porque a luta é grande, o trabalho vai ser grande. Entendo que o trabalho principal que nós estamos sendo demandado é a nossa reforma política. Eu ainda há pouco saí de uma reunião da Comissão de Reforma Política que faço parte, além de outras comissões que faço parte, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado e da Comissão de Turismo e Desporto. Então, há necessidade na reforma política de atentarmos para uma agenda principal. É humanamente impossível hoje suportarmos eleição a cada 2 anos. O custo financeiro para
o povo brasileiro é muito grande, o custo para o país é muito grande, o custo político é muito grande, o custo para a democracia é muito grande. Então, além desses temas, outros temas vão dominar a pauta da reforma política e nós vamos conseguir avançar nesse processo. Nós entrevistamos hoje o delegado Protógenes Queiroz, do PCdoB São Paulo.